dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, 11 de março de 2023. Sejam todos bem-vindos. Shabbat Shalom. Tenho muitos abraços para mandar, mas como são muitos, então deixarei para o finalzinho do vídeo. Hoje o vídeo é quente, preocupante. Bem, quase todos são, não é verdade? Que novidade! Mas esse vídeo é especialmente interessante porque durante essa semana, no começo da semana, o escritor James Howard Kunstler escreveu um artigo pra lá de enigmático no All News Pipeline. Chamou minha atenção o artigo porque era enigmático, claro, mas fazia referência a coisas que eu venho falando nesse canal já há algum tempo. E ontem, com uma, digamos assim, explosão na casa de máquinas da economia global, o artigo ficou mais claro. E eu começo por ele. Dizia o escritor que, ou melhor, comparava o escritor os Estados Unidos ao Titanic, lembram? O Titanic. Porém, um Titanic sem capitão. Ele dizia que, entre outras coisas, que existe um buraco negro na Casa Branca, um vácuo, ou melhor, um nada. Não há ninguém lá comandando o país. Você pode dizer, mas e o Biden? Pois é, ele, o escritor, diz que o Biden não é nada, não é ninguém. É só um fantasma, uma aparência de presidente. Quem manda então nos Estados Unidos? Bem, ele não disse diretamente, referiu-se a uma catrefa endinheirada. Eu venho falando neste canal que quem manda no Ocidente, não só nos Estados Unidos, são grandes empresas, grandes corporações, cujos chefes ninguém conhece, ninguém votou. Não são pessoas que galgaram a vida pública eletivamente. São apenas endinheirados que resolveram mudar o mundo, melhorá-lo, curá-lo de uma, digamos assim, imperfeição, já que Deus teria errado. Então, eu mesmo já tenho dito, gente como Bill Gates, Elon Musk, por terem muito dinheiro, acabaram dando pitaco em tudo. Bill Gates na saúde, por exemplo, mas isso todo mundo já sabe. Quem acompanha o canal sabe as críticas que eu tenho feito a esses mega capitalistas que colocaram o mundo, o planeta Terra debaixo do braço e resolveram mudar tudo. Bem, o artigo de James Howard Kunstler diz o seguinte, entre outras coisas. Prestem atenção. Não procure mais do que o fiasco na Ucrânia, arquitetado por gênios do serviço estrangeiro dos Estados Unidos. Ele em nenhum momento se refere ao presidente Biden ou seu partido democrata. Ele fala em gênios, que querem mudar o mundo, claro. Em algum exercício idiota para mostrar ao mundo quem é quem e para quê. E lembre-se, qual era a ideia básica em relação à Ucrânia? Limitar a Rússia, limitá-la tanto que o seu povo, segundo esses gênios, derrubaria o único chefe de Estado nacional da cristandade, uma figura que faz os presidentes, chanceleres e primeiros ministros da civilização ocidental parecerem uma tropa de mandris tagarelas, com rostos pintados e bundas azuis, os palhaços da geopolítica. Mas ele diz mais. Algo me diz, segundo ele, que essa gente não chegará aos botes de salva-vida quando o Titanic realmente afundar. Eles ficarão no convés segurando garrafas de uísque escocês e malte, cantando Don't Cry For Me, Argentina, enquanto a banda toca. Isso também lembra o filme de Federico Fellini, La Nave Va, não é mesmo? O barco afundando e o pessoal ali tocando violino. Muito bem, os ricos, tomando champanhe enquanto a banda tocava. Enquanto todo o colapso perverso desliza sob as ondas verdes tingidas de luar. Tudo isso é para dizer, esses tempos perigosos e confusos em que vivemos estão chegando ao clímax. Os eventos estão acontecendo agora, prestem atenção. Os eventos estão acontecendo agora, dizia o escritor no começo da semana.
Escolhas devem ser feitas. Verdades surgirão. Ninguém ficará intocado. Cuidado com quem são os seus amigos. Para terminar, estamos esperando que os mercados financeiros, os bancos e o dinheiro explodam como um motor submerso na água. Isso não pode acontecer, embora todos os dispositivos conhecidos tenham sido implantados para manter as aparências. A credibilidade das finanças foi jogada ao mar há muito tempo. O capital estava chapinhando nos porões enquanto o navio balançava e balançava nas águas furiosas. E tinha que ir para algum lugar, porque o navio estava em movimento, porém balançando. A próxima curva será quando você procurar para onde foi o seu dinheiro e descobrir, para seu desgosto, que o seu capital simplesmente desapareceu. Por alguma prestidigitação da física, ele desapareceu, transformou-se em uma espécie de antimatéria. Caiu por um buraco negro, possivelmente rasgado por aquele iceberg que atingiu o Titanic, como se nunca tivesse existido. Quando isso acontece, termina ele dizendo, nossa atenção coletiva finalmente é galvanizada, como nunca antes. Ou seja, fica todo mundo assim, né? Pois é. Bem, ele falou então em os eventos estão acontecendo agora, e eu não posso deixar de falar do principal evento nessas últimas horas. O Titanic da economia está afundando. As principais matérias de economia hoje falam do Banco do Vale do Silício que caiu 60% nas últimas horas, de ontem para hoje. O Daily Mail trouxe várias matérias sobre o ocorrido. Ele diz numa delas que as ações despencaram no final de semana com o aumento das preocupações sobre o sistema bancário em meio ao colapso do Silicon Valley Bank, a maior crise bancária desde a crise financeira global. O Dow Jones caiu pelo quarto dia consecutivo, fechando 345 pontos. O S&P 500 perdeu 1,45 e o Nasdaq caiu 1,76. Mais cedo, na sexta-feira, analistas do Bank of America alertaram que as vibrações de choque de março, impulsionadas pela inflação, devem piorar ainda mais com os mercados sofrendo o que sofreram na sexta-feira. A agitação nos mercados ocorreu quando o Banco do Vale do Silício foi dramaticamente tomado por reguladores financeiros depois que uma corrida aos depósitos levou o banco ao colapso, na maior falência de um banco nos Estados Unidos desde a grande recessão de 2008. Os reguladores do estado da Califórnia fecharam o banco na sexta-feira e a Federal Deposit Insurance Corporation, a FDIC, assumiu imediatamente o controle de seus 209 bilhões em ativos. Bem, diante desse cenário, é claro que os correntistas correram para sacar o seu dinheiro no Silicon Valley. E aí veio o desespero. As portas foram fechadas e o Federal Deposit então passou a comandar o espetáculo. Vamos dar dinheiro, vamos liberar os saques para quem? Bem, a matéria diz o seguinte: o Federal Deposit é uma corporação de propriedade do governo dos Estados Unidos que garantem depósitos bancários de até $250 mil. Os clientes do Silicon Valley Bank, com contas deste valor ou menos, terão acesso ao seu dinheiro até segunda-feira de manhã, disse o Federal Deposit. Então, está tudo tranquilo. Segunda-feira eu vou no banco, já que não pude sacar na sexta. Segunda eu vou no banco e tiro lá os meus $250 mil. Bem, se por um lado isso serve como consolo para os depositantes, de até $250 mil, o problema
vai ficar então no colo daqueles que têm, por exemplo, 201 mil dólares. Esses não poderão sacar. O Daily Mail diz que muitos dos depositantes do SVB são clientes corporativos com contas bem maiores que 250 mil dólares. E aí eu lembrei do começo deste vídeo, do artigo do escritor que fez um enigmático texto para o New Orleans Pipeline, perguntando, será que esta gente mais poderosa se dará conta que o navio está afundando? Ou ficarão ali no convés, dançando e cantando Don't Cry For Me, Argentina? Bem, talvez não seja o caso agora, mas isso pode sim servir de exemplo para futuras tragédias, não é mesmo? Agora, esses correntistas maiores enfrentarão uma espera incerta pelo seu dinheiro. Os investidores em títulos do SVB também enfrentarão pesadas perdas. O banco continuará perdendo valor e o pessoal lá sem poder sacar o dinheiro, entenderam? Ele caiu 60%. Imaginem você perder 60% dos seus ativos se investiu no banco. E aí como fica? Bem, você perdeu mais da metade do seu capital. Só que não poderá sequer vendê-lo porque está tudo fechado. Já imaginou o pânico? Bem, continua o artigo dizendo que o colapso do Washington Mutual ocorreu durante a crise financeira global de 2008, porém, no final de 2007, o banco tinha cerca de 43 mil funcionários, 2.200 agências de depósito de 188,3 bilhões. No final do ano seguinte, estava falida. Você se pergunta, mas o que fez com que este baita banco, um dos maiores dos Estados Unidos, quebrasse? Financiamento para pequenas empresas de tecnologia, para pequenas startups que tinham um futuro glorioso pela frente porque suas criptomoedas estavam bombando, porém elas próprias não tinham lucro e agora sequer podem pagar os empréstimos ou os financiamentos que fizeram, financiamentos super baratos que fizeram com o Silicon Valley Bank. Quem explica bem, aliás, tem muita gente explicando bem esse assunto, mas eu peguei aqui dois recortes, um do jornalista David Regitt, que diz o seguinte: os aumentos de juros do Fed chegaram ao ponto de sufocar empresas de tecnologia especulativas e derrubar bancos. O SVB é o ator importante no reino do capital de risco, onde empresas promissoras, startups, empresas de tecnologia, porém sem lucro, financiaram seu caminho cobrindo suas despesas com crédito ultra barato, porém não mais disponível agora. São empresas nesse momento zumbis, diz o jornalista. Esses zumbis estão esgotando rapidamente o dinheiro queimado que levaram e armazenaram em bancos como o SVB, deixando Wall Street agora preocupada com a queda do banco, enquanto outras empresas de tecnologia tentam proteger o dinheiro que sobrou. Pode ser o surgimento de algo mais ameaçador do que foi visto em relação a outro banco, o Silvergate. Pode ser que tenhamos atingido o ponto em que o Fed apertou até que algo grande estourasse. O Fed apertou com a política de aumento de juros até que alguém estourasse. E o estouro, então, começou com o SVB, o primeiro impacto do Titanic com o iceberg. Bem, então parece que está aí. Estamos diante, sim, de um colapso de bancos americanos, os grandes bancos americanos. Isso foi anunciado? Foi bastante anunciado. Repercutirá no mundo? Já está repercutindo. Uma notícia que vem lá do Japão diz que o principal banco japonês perdeu ontem a bagatela, ou caiu, cerca de 6%. Os demais caíram 5,5%. Além disso,
Os maiores bancos da zona do euro também estão em risco, porque agora há uma relação entre o preço da ação e o balanço. Capitalização, valor contábil, que gira em torno de 20 a 25% em alguns desses bancos europeus. Resumo da ópera. O grande barco da economia encontrou uma pedra no caminho. Sim, há uma pedra no caminho. O grande barco bateu num iceberg e começou a adernar. Então, você que mora aí nos Estados Unidos deve estar esperando um comunicado do governo para, pelo menos, acalmar os pequenos e médios investidores e até, quem sabe, fazer um meia-culpa, dizendo que errou na política monetária, que errou também em imprimir dólares como se não houvesse amanhã, alimentando a inflação, errou em enviar toneladas de dólares para a Ucrânia. Sei lá, você pode estar esperando algo assim para, pelo menos, ter algumas noites de sono daqui para frente. De fato, o governo comunicou, sim, alguma coisa ontem. Durante a crise, o mais agudo da crise, o SVB despencando 60%, o Pentágono veio a público para revelar o rascunho de um documento, de modo ao cidadão não se preocupar mais com a economia, mas com algo muito pior que está vindo por aí. Prestem atenção no que disse o artigo do Explore.com hoje. Ele começa dizendo que o Pentágono lançou ontem um rascunho de um relatório sobre o mistério OVNI, que está em curso no momento. E a grande mídia, claro, fazendo o seu papel de criar uma cortina de fumaça, entrou em alvoroço. Enquanto as histórias de balões espiões chineses sendo derrubados continuamente continuam a confundir o público, há, no entanto, algumas ideias ainda mais assustadoras sendo gestadas lá dentro do Pentágono, que dizem respeito a OVNIs, ou seja, que OVNIs estão vindo para a Terra de algum lugar aí, de algum ponto no sistema solar. A nova informação, diz o Explore, é a mais explosiva do governo Biden. Esse relatório do Pentágono é, no momento, o relatório mais explosivo do governo, porque envolve a ideia de que existe por aí uma nave-mãe alienígena escondida em algum ponto dentro do nosso sistema solar, enviando outras naves, outros ovnizinhos para a Terra. O relatório, escrito em parte por Sean Kirkpatrick, diretor do Escritório de Resolução de Anomalias de todos os domínios do Pentágono, afirma, abre aspas, um objeto interestelar artificial pode potencialmente ser uma nave-mãe que libera muitas pequenas sondas durante sua passagem próxima à Terra, uma construção operacional não muito diferente das missões da NASA, disse Kirkpatrick no documento do Pentágono. O em parte, nesse caso, é instrutivo, diz o Explore. O rascunho do relatório foi escrito em coautoria com o astrônomo de Harvard, Abraham Loeb, uma figura controversa no movimento OVNI. Suas credenciais são inquestionáveis, mas ele causou polêmica alguns anos atrás por sugerir que um objeto anômalo que havia entrado em nosso sistema solar era, na verdade, uma nave transportando inteligência de outras galáxias. Esse objeto, então, foi apelidado de Oumuamua, ou algo parecido. Então é isso, já deu para entender a cortina de fumaça que vem por aí, não é mesmo? Enquanto os americanos estão perdendo seus caraminguás, a economia despenca, rumo ao colapso global, o Pentágono vem a público para dizer que estamos sendo invadidos por pequenas sondas ou pequenos OVNIs que partem de uma nave-mãe em algum ponto do sistema solar.
O que eles esconderam durante 40 anos estão usando estrategicamente agora. Daí porque, voltando ao artigo inicial, aquele que eu comecei esse vídeo, existe um vácuo na Casa Branca. Quem está realmente mandando naquele país? Não sabemos, mas sabemos que nos levarão a uma crise agora, parece estar se anunciando, com outros mundos. É uma guerra dos mundos. Eles já nos colocaram numa pande, depois uma guerra, agora a economia quebrando, mas o que vem pela frente parece ainda muito pior. Uma guerra onde toda a população da Terra deve se unir, dar os seus recursos, suas vidas, porque trata-se, sim, de salvar a humanidade inteira do desaparecimento e outras cositas más. E tudo isso num momento em que a tecnologia Bluebeam já está prontinha, não é? Coincidência. Muito bem, então agora vamos para o momento abracito do dia. Quero começar mandando um abraço para alguém que me escreveu já há vários dias, para o Brasão Churrasqueiras. Ele disse: boa tarde, professor, me chamo Fabiano, sou de Niterói, Rio de Janeiro, e venho aqui todos os dias acompanhando o senhor desde o início do canal. Nunca ganhei um abraço, estou psicologicamente abalado. Claro que depois ele riu. Paz e força, professor. O mesmo para você, Brasão Churrascaria. Muito obrigado, um grande abraço e um grande abraço a Niterói. E quero finalmente mandar um abraço para o Eloir Lima, de Venâncio Aires. Ele disse: bom dia, professor, não perco nenhum dos seus vídeos, porque os conteúdos são muito importantes e ficamos sabendo o que de fato acontece nos bastidores dos poderosos. Manda um abraço para a minha cidade, Venâncio Aires, do amado Rio Grande do Sul, e para Eloir Lima. Um grande abraço, Eloir Lima. Por enquanto é isso, fiquem todos com Deus. Quero também mandar um abraço para todos os meus queridos amigos em Portugal. Deus os abençoe imensamente. Estamos juntos. Até amanhã, se Deus quiser.